Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo se iniciando aqui no meu, no seu, no nosso canal do YouTube. Você que está chegando agora, já vou te pedir para que você dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Me ajuda aí a bater a meta de 100 mil inscritos. Falta pouco para a gente chegar lá e eu tenho certeza que se você me ajudar, a gente vai chegar mais rápido a essa meta. Por quê, Vinícius? Porque eu quero aquela plaquinha maneira, né? Acho que é um marco, né, na história. Afinal, tô aqui desde 2016 no nosso canal do YouTube, trazendo conteúdo de valor para tua vida pessoal, profissional, espiritual, seja lá o que for, e a gente está aqui para agregar, para somar, beleza? Sem mais delongas, nessa aula ou nesse vídeo, né, eu vou chamar de aula, você vai aprender tudo que você precisa para entrar em uma cirurgia de apendicectomia aberta, né, que é a cirurgia geral, é um dos procedimentos cirúrgicos que são realizados aí pelos cirurgiões gerais. Antes de mais nada, camisa de instrumentação cirúrgica, se você quer ter a sua camisa personalizada com várias estampas aí, o link vai estar aqui na descrição, tá? Vai ter um link, você vai lá no site, você vai ver, tem umas camisas muito da hora, muito bacanas, de algodão, camisa que veste bem, bonita, essa daqui é da hora. Deixa eu te mostrar. Tem outras também, tem outros modelos, tem uns modelos muito bacanas, clica aqui para você conhecer, beleza? As nossas camisas, nossos livros, também tá aqui na descrição, vários livros também, se você quer conhecer, se não conhece os nossos livros, são ferramentas de muita importância para você que quer ser um grande profissional, beleza? Então, como eu ia dizendo, uma das coisas que eu defendo antes da gente começar, lembrando que isso aqui vai ser uma aula, pode ser que seja um vídeo um pouco mais longo, mas o objetivo é ser uma aula. Então não adianta você comentar, nossa, você enrola, você é chato, você fala muito e você fala isso. Cara, isso daqui é uma aula e muitas das coisas eu preciso contextualizar, porque eu não posso levar em consideração que todas as pessoas que estão entrando nesse vídeo sabem tudo. Meu objetivo quando faço um vídeo é para pegar uma pessoa que não sabe absolutamente nada e uma pessoa que já é intermediária, que já tem um conhecimento, que é apenas, sei lá, a título de curiosidade, ou aprender, agregar um pouco mais ao seu conhecimento, talvez quer aprender sobre, por exemplo, cirurgia geral, uma apendicectomia e tudo mais. Então, eu sempre parto do pressuposto de fazer uma coisa bem explicada, bem detalhada. Nessa aula não vai ser diferente. Vocês vão aprender realmente ali cada tipo de instrumento que é utilizado, eu vou te falar sobre o nome, como diferenciar, o momento que ele vai ser utilizado, as características, tudo aquilo que você precisa em detalhes. Isso aqui é uma aula. Então, não adianta você comentar, nossa, demora muito, nossa, tá enrolando, nossa, tá isso. Sai do vídeo. Sai, vai fazer outra coisa, vai ver se eu tô em outro lugar, vai caçar outra coisa. Porque uma pessoa que não tem paciência para que possa ouvir algumas informações que são relevantes, com toda certeza que não é o seu lugar, porque aqui é lugar de pessoas que querem construir algo de valor para sua vida. E uma pessoa que só reclama e enche o saco não quer nada disso, tá? Se você não é esse tipo de pessoa, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Um ponto importante antes de começar a aula, e é um alerta para você que quer se tornar realmente de fato um instrumentador cirúrgico relevante, reconhecido, vencer o seu medo e a insegurança, um conselho. Essa aula, por exemplo, que eu vou dar para vocês, é uma aula que está dentro da especialidade de cirurgia geral, ok? Na minha visão, no meu entendimento, ok? Quando você sai do curso de instrumentação cirúrgica, faça um curso de especialização ou um curso de aperfeiçoamento em instrumentação cirúrgica em cirurgia geral. Vinícius, onde eu faço isso? Nós temos um curso, se você quiser ser o meu aluno, a minha aluna, quiser que eu seja o teu professor, te mentorear, tirar suas dúvidas, a gente vai deixar um link aqui na descrição da nossa especialização. Eu tenho certeza que é mais barato do que você comer uma pizza. Pode confiar, pode acreditar, o link vai estar aqui. E por que você está falando isso, Vinícius? Porque a cirurgia geral, sem sombra de dúvidas, ela é a base que vai te ajudar, que vai te estruturar a atuar em outras cirurgias, em outras especialidades, com muito mais tranquilidade, confiança, vencendo o teu medo. Por quê? No teu curso, você é preparado de uma forma muito genérica, de uma forma muito generalista. Não é culpa do seu curso, isso é normal. Faculdades de medicina, odontologia, administração, enfermagem, fisioterapia, engenharia. O objetivo é trazer para você o máximo de conhecimento geral e conhecimentos de base. Então, eles não vão aprofundar em determinadas áreas, te mostrando, por exemplo, aquilo que eu defendo, que é o PCC, que é a PCC não. Não, PCC não. Corta. O PCP.
Não vou cortar isso não, vai ficar. Que é o PCP, que é pensar como um cirurgião pensa, tá? Que é uma filosofia que eu acredito que faz com que você consiga ser mais assertivo, preciso e se antecipe. De onde você tirou isso, Vinícius? Talvez você me conheça, talvez você não me conheça. Eu atuei na instrumentação cirúrgica há mais de 15 anos e atualmente eu sou cirurgião dentista, né? Então eu faço cirurgias ortognáticas, cirurgia oral menor. Hoje não atuo mais com tanta veemência, assim, consultório, dedico mais a minha vida realmente à questão do ensino, escrever livros, enfim. Mas quando eu atuava, trabalhava nisso, eu uni a minha mentalidade como cirurgião, primeiro, a minha mentalidade como instrumentador cirúrgico, que me ajudou. Eu não sei nem mensurar o quanto essa habilidade de instrumentação cirúrgica me ajudou no meu processo de construção para que eu pudesse me formar um cirurgião, tá? Dentista. E unir isso, né? O que um cirurgião pensa e o que um instrumentador cirúrgico pensa? Eu vou unir isso daqui e vou trazer o melhor dos dois mundos. Um instrumentador cirúrgico que sabe pensar como o cirurgião pensa, ele sabe se antecipar às necessidades, ele conhece o tempo operatório, ele conhece a intervenção cirúrgica, e isso se torna um instrumentador cirúrgico de alto valor, que sem sombra de dúvidas que todos os cirurgiões vão querer por perto. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal reagindo à entrevista de 4 cirurgiões gerais, e uma das coisas que eles falaram é exatamente sobre isso. Sobre um instrumentador cirúrgico que se antecipa a necessidade antes mesmo de um cirurgião pedir. Só que isso só acontece de 2 formas. Ou é no seu processo de aprendizado, na forma, no método que vai... O que é método? Método é algo que vai te ajudar a acelerar o processo, né? Que é o método que eu criei. Então, toda a minha estrutura de aula, ela passa, ou dos meus livros também, passa te mostrando o detalhe da cirurgia, o passo a passo, a sequência cirúrgica. Depois eu vou te mostrar os instrumentos cirúrgicos dessa cirurgia, os materiais descartáveis, fios de sutura para esse procedimento cirúrgico. Com esse passo a passo e com os instrumentais, isso vai te ajudar no teu processo de organização. Então você consegue ter uma efetividade maior para você se organizar, sendo assim que você se torna mais rápido, dando mais dinâmica. A cirurgia vai se tornar mais fluida, mais rápida por conta disso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é tempo. Tempo, que vai tornar você esse tipo de instrumentador cirúrgico mais cascudo, tá? O método acelera e o tempo vai lapidar você, ok? O que eu aconselho? Tenha um bom método, que isso vai te ajudar, vai facilitar, fazer com que você vença o teu medo e a insegurança, e o tempo vai deixar você uma pessoa cada vez mais perfeita, ou perfeito, na sua atuação cirúrgica. Vai te deixar completo, tá? Então, eu defendo basicamente essas 2 vertentes. No entanto, o tempo não necessariamente vai deixar uma pessoa assim muito boa, porque tem instrumentadores cirúrgicos que já atuam há muito tempo, mas são aquelas pessoas que não têm realmente muito tesão ali na área, fazem porque precisam de um salário. Então, isso daqui não adianta você defender que só o tempo. Não. Se o tempo fosse garantia de alguma coisa, não tinham pessoas tão frustradas, ganhando mal, ou até mesmo pessoas que ficaram desempregadas. Porque eu tenho experiência, que eu já trabalhei 20 anos e não conseguem emprego hoje, tá? Então, isso é muito relativo. Não é extremo. Ou é assim, ou não é assim. Não é isso, ok? Então, eu defendo isso. A cirurgia geral ela é tão importante que a gente percebe que um cirurgião, quando ele quer ser um cirurgião plástico, ele precisa fazer o que primeiro? Cirurgia geral. Ele quer fazer uro, ele precisa fazer o que primeiro? Cirurgia geral. Ele quer ser coloproctologista, ele precisa fazer o que primeiro? Cirurgia geral. Ele quer fazer tórax, cirurgia geral. Ou seja, se a cirurgia geral é uma base na construção de um excelente cirurgião, dentro da instrumentação cirúrgica, na minha visão, não é diferente. Por quê, Vinícius? Porque a cirurgia geral é a especialidade cirúrgica que mais tem um arsenal de instrumentais que vai facilitar com que você entre em qualquer outra cirurgia, no caso, né? A não ser ortopedia, neuro e buco. Essas cirurgias, elas são um pouco diferentes. A não ser que você queira ir direto para essa área. Não, quero ser um instrumentador cirúrgico de ortopedia. Aí você vai direto lá para a nossa especialização em ortopedia, ou neuro, ou buco, ok? Mas se você quer sei lá, eu quero ter uma tranquilidade, uma segurança para atuar em cirurgias plásticas, em cirurgias de ginecologia, cirurgias de uro. Eu quero ter uma tranquilidade, Vinícius, para conseguir passear nessas cirurgias. Sem sombra de dúvida, a cirurgia geral é para você. Ela vai te dar uma base muito bem sólida. O que eu defendo? Cirurgia geral e cirurgias de vídeo. Eu defendo isso. São, para mim, as 2 habilidades que um instrumentador cirúrgico que quer ir para essas áreas, que não são ortopedia, neuro e buco,
precisam ter. Ah, eu quero aprender sobre robótica. Primeiro você precisa saber sobre cirurgia por vídeo, tá? Então, aqui é um conselho. E você vai entender isso na hora que a gente começar essa aula, ok? Obviamente, a cirurgia geral ela vai facilitar você também na ortopedia, em cirurgias mais simples, assim, por conta dos instrumentais. Cara, se você aprender basicamente ali os instrumentos de uma laparotomia, de uma colecistectomia, cara, você já dominou, sei lá, 80% dos instrumentais. Vai na minha. Cirurgia geral é a base. Vai na minha. E hoje eu vou te mostrar a cirurgia geral, no caso de um procedimento de apendicectomia, beleza? Então, vamos lá, porque os que estão ansiosos aí para a aula já devem estar querendo me xingar, porque está demorando muito, né? Deve estar sofrendo, mas é necessário a gente falar determinadas coisas, é necessário a gente pontuar determinadas coisas, contextualizar. Porque se for para ter um conhecimento superficial e raso, você não precisa estar aqui, você pode procurar qualquer outra coisa, beleza? Então vamos lá. Cirurgia geral, apendicectomia aberta. Aqui, a gente defende, né, como eu falei anteriormente para você, existem diferentes abordagens. No caso que a gente vai falar aqui, abordagem cirúrgica. No caso da abordagem que a gente vai falar aqui em específico, é uma abordagem de cirurgia aberta. Só que a gente sabe que a apendicectomia é uma cirurgia ou operação, uma intervenção cirúrgica que visa, né, que tem como objetivo a remoção do apêndice, que é um pequeno órgão que se situa nas extremidades do cólon, né, ou do intestino grosso ali. Esse procedimento ele pode ser realizado de 3 formas. A sua abordagem cirúrgica pode contemplar essas 3 maneiras. Seja uma cirurgia aberta, né, que é o caso que a gente vai abordar aqui, seja uma cirurgia por vídeo, ok? E também uma cirurgia robótica. Vinícius, mas eu quero aprender robótica. Vinícius, mas eu quero aprender vídeo. Primeiro, domina o básico. Primeiro, domina a cirurgia aberta. Não adianta você ser muito bom em cirurgias por vídeo e aconteça de dar um pepino, uma merda, e precisa fazer um processo de converter a cirurgia de vídeo para uma cirurgia aberta, você vai colar as placas, não vai saber o que fazer, vai travar tudo, vai travar o sistema. Porque isso pode acontecer. Seja uma hérnia, seja uma laparoscopia, seja uma apendicectomia. Pode acontecer. Pode acontecer. E quando você tem uma boa base de formação, isso te sustenta. Tanto que isso sustenta também o cirurgião. Cara, espelha o cirurgião. Cara, o cara fez 6 anos de medicina, depois ele fez mais 2 de cirurgia geral, depois ele fez mais 3 ou 4 ou 5 da subespecialidade que ele quis, né? Seja plástica, tórax, uro, sei lá. Espelha o cirurgião. Olha o que ele está fazendo para que você possa também ser um excelente profissional, tá? O que eu defendo? A gente precisa entender um pouco, ou o mínimo possível, de uma intervenção cirúrgica, porque isso, sem sombra de dúvidas, é uma característica fundamental em um instrumentador cirúrgico de excelência. Eu preciso entender o que é o procedimento. Pasme, existe aí, basicamente, 90% dos instrumentadores cirúrgicos não entendem a cirurgia. E aí ficam desesperados, que não sabe arrumar mesa, que não sabe se antecipar, que não sabe isso, que não sabe aquilo. Por quê? Porque você não sabe nem sobre a cirurgia, você não sabe nem o que você vai fazer. É basicamente você quer dirigir sem saber o que é uma embreagem, um freio, um acelerador. Você quer dirigir. Você sabe o que é acelerar e sabe o que é o volante. O resto você não se importa. Então você precisa saber sobre isso daí, tá? Então aqui a gente consegue ver, né? O apêndice. E aqui eu vou te dar uma pequena explanação. Eu não entrei em detalhes aqui para que a gente não possa se estender. Você há de convir comigo que para que a gente possa aprofundar mais, a gente precisa de mais tempo. E às vezes uma aula somente, não consigo te passar tudo realmente de fato que é necessário. Mas aqui eu enxuguei o máximo para que você possa ter excelentes informações. Qual que é a indicação de uma apendicectomia? A apendicite o apêndice é um pequeno órgão em um formato de dedo situado do lado inferior direito do intestino grosso. Como não é um órgão essencial, a sua remoção não afeta, né, o correto funcionamento do organismo. Na maioria das vezes, a apendicectomia é realizada em casos de apendicite aguda. Apendicectomia, você precisa aprender o quê? Sufixo e prefixo. São terminologias cirúrgicas, tá? Apêndice, parte ou órgão de interesse. Ectomia é ação. No caso, ectomia é a remoção. Apendicectomia, né? Essa parte da palavra é a ação que vai ser realizada. Apendicite é o quê? É uma inflamação dolorosa do apêndice que requer tratamento imediato. Quando não tratada, a inflamação pode provocar a ruptura
do apêndice, o que leva a diversas complicações associadas ao conteúdo que vai ser o quê? Derramado ali na cavidade abdominal do paciente, literalmente da merda, ok? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu quero ver se você realmente, de fato, tá afiado. A cirurgia de apendicectomia, né? Qual é a classificação enquanto a urgência cirúrgica que engloba esse procedimento? A apendicectomia é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia de urgência ou é uma cirurgia de emergência? Tempo. Vinícius, para que eu preciso saber sobre isso? A abordagem muda, tá? Muda tudo. No caso dessas características aqui que eu tô falando para você. Qual que é? Vai, eu vou te responder já, ok? Então aqui a gente consegue ver um apêndice normal, saudável, e aqui a gente consegue ver ele num processo inflamatório, tá? Bem permeado, ele incha, é uma dor assim insuportável, né? Que a gente vê os relatos dos pacientes, ok? Vamos lá. A apendicectomia é classificada, né? Enquanto a urgência cirúrgica que engloba, a apendicectomia é uma cirurgia de urgência. Ok? É uma cirurgia de urgência. A cirurgia eletiva é uma cirurgia programada e a cirurgia de urgência é o tratamento cirúrgico proposto que pode aguardar de 24 a 48 horas. Ok? No caso de uma apendicectomia, pode acontecer isso. Beleza? A apendicectomia, né? O procedimento de apendicectomia, apendicite, ela pode se caracterizar como uma cirurgia de emergência? Pode. Quando há o quê? A ruptura. Houve a ruptura, aí é caracterizado uma cirurgia de emergência. Cirurgias de emergência é o tratamento cirúrgico proposto que requer uma atenção ou um atendimento ou uma abordagem imediatamente, pois o paciente ele corre um risco de vida, assim, por exemplo, como um TCE, um traumatismo craniano. É o tratamento cirúrgico emergencial. O paciente não pode esperar muito tempo, porque tempo para ele nesse exato momento é vida. E todo tempo precisa ser muito valioso nesse momento, ok? Vamos lá. Então, aqui a gente vai trabalhar sobre os kits, né? A parte dos instrumentais que são utilizados nessa abordagem cirúrgica de forma aberta, beleza? A gente vai trabalhar aí o primeiro passo, é o kit de instrumental utilizado na diérese. Você sabe o que é diérese, né? Se não sabe, tem vídeo aqui no canal. Ah, diérese é fazer a incisão, não somente isso, ok? O primeiro instrumental, que é muito utilizado, e obviamente, possivelmente sem ele, dificilmente vai acontecer uma cirurgia, é o cabo de bisturi, tá? Os bisturis, eles são instrumentos de cabo único que foram desenhados para serem anexados a uma lâmina descartável. As lâminas descartáveis são mais eficientes e fornecem um corte afiado para cada paciente. O bisturi ele vai apresentar algumas variações. Aqui o nosso interesse é a abordagem da apendicectomia. Você vai ter variações enquanto ao cabo, né, ao formato dele. O que você precisa ficar atento nesse caso em especial do bisturi? A parte ativa do instrumento. Fiquem atentos a isso daqui. Então, aqui a gente vê o nome, né? O cabo de bisturi. Aqui a gente vê uma característica que é um processo de diferenciação. No caso aqui é o tamanho 3, tá? Esse tamanho, ele corresponde à parte ativa ou à parte funcional do instrumental. Ok? E aqui a gente tem algumas características. Ele é niquelado, ou seja, ele é achatadinho, ele contém essas estriazinhas aqui para poder, né, auxiliar para que ele não escorregue na mão ali do cirurgião. Em alguns casos, muito antigamente, tá? Tem até essa informação aqui. Ele tinha aqui nessa parte do cabo como se fosse uma régua. Um marcador em centímetros e milímetros. Antigamente os cirurgiões gostavam dessas coisas, né? De ver ali o tamanho da incisão, aí eles mediam ali. Hoje em dia isso não tem mais, tá? O conjunto de lâminas que são anexadas nesse cabo de bisturi são as lâminas da primeira dezena, ok? São as lâminas 10, 11, 12 e 15, que são anexados nesse cabo. Beleza? Vamos pro próximo. Aqui a gente já tem o cabo 4. O que a gente consegue diferenciar um do outro? O processo de diferenciação dele está na parte ativa. Então, se a parte ativa dele está diferente, obviamente vai ter outra coisa que vai ser diferente nesse daqui, que é o conjunto de lâminas. Aqui, nesse caso, são as lâminas da segunda dezena. São 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Vinícius, como que eu vou diferenciar isso? Parte ativa. Aqui a gente consegue perceber que é maior. Você vai ver numa outra imagem, isso vai ficar mais evidente para você. Vinícius, isso vai me ajudar em quê? Quando você tiver com outros tipos e modelos de cabo de bisturi, você vai saber diferenciar qual é o conjunto de lâmina.
Que isso realmente, de fato, é o que importa. Quais são as lâminas que vão se encaixar nesse cabo. Então, se eu ver um cabo, vocês vão ver aqui numa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, que tem a área de encaixe pequena, é a lâmina da primeira dezena. Maior é a lâmina da segunda dezena. Esses bisturis aqui, esses cabos 3 e 4, eles podem apresentar no formato cabo 3L e cabo 4L. O que significa isso, Vinícius? Longos. Para pacientes aí, talvez, que tem uma circunferência abdominal maior, e aí precisa de um cabo de bisturi mais longo, tá? Aqui a gente vai entender um pouco sobre as lâminas que são anexadas a esse cabo, né? Um conjunto de lâminas para cada tipo de cabo. O uso dela é para dissecção cortante, né? Para realizar ali a incisão. E observação, cada lâmina ela vem embalada individualmente em uma folha resistente à perfuração. As lâminas descartáveis, né? Elas são muito eficientes e você vai ver sempre ali o tamanho e a descrição de cada lâmina na sua embalagem, que vocês podem observar aqui, ó. Aqui a gente vê o tamanho dela. Para quem não sabe, a parte que você vai abrir a lâmina é aqui em cima, tá vendo? Aqui vai fazer uma banda para lá, né? Uma parte para lá e outra parte para cá. Então você vai expor dessa forma. Você vai abrir assim, e você pode ou jogar na mesa, ou a circulante vai abrir para você. Você pode pegar, às vezes, uma pinça assim, ó, e ali e puxar a lâmina para que você possa encaixar no cabo ali, ok? Se eu não me engano, tem vídeo aqui também no canal eu ensinando como colocar a lâmina no cabo, como tirar, ok? Vamos lá. Recado importante aqui, que poucas pessoas não se atentam a isso. Aqui a gente consegue ver os estilos de cabos diferentes. Aqui a gente vê o cabo número 4, então você já consegue ver a diferença na sua parte ativa, ok? E aqui é um cabo número 3 e aqui é um cabo número 9. O tamanho é o mesmo, tanto o 9 quanto o 3. Vinícius, mas parece que aqui é um pouco maior. É porque essa foto ele está um pouco lateralizado, tá? Ele está um pouco de lado, mas é o mesmo tamanho. E aqui a gente vê as lâminas da primeira dezena, 24, 23, 22, 21 e 20. Ou seja, ela é do cabo 4. Aqui a gente vê as lâminas da primeira dezena, que é a lâmina 15, 12, 11 e 10, que é a lâmina tanto do cabo 3 quanto para o cabo 9, ou cabo 7 também, que é outro cabo muito visto aí, principalmente nas cirurgias de neuro, ok? Existem cirurgiões que não gostam de utilizar a mesma lâmina. Ou seja, a lâmina que eles cortam pele, a parte externa, eles não gostam de cortar a parte interna. E você precisa perguntar para o cirurgião sem ter medo, tá? Você vai lá e pergunta, doutor, você usa 2 lâminas ou usa somente uma lâmina para cortar? Isso é até um ponto muito interessante que vai diferenciar você. E ele pode perguntar, não, mas por quê? Como assim? Aí você explica, não, doutor, porque tem cirurgiões que não gostam muito por 2 fatores, né? Para não usar a mesma lâmina que utilizou na pele, na parte interna, que é uma parte que vai estar mais estéril, por mais que o senhor tenha feito o processo de asepsia e antisepsia do paciente, né? E também porque às vezes você utiliza ela cortando a pele e a gente sabe que essas lâminas elas perdem um corte com muita facilidade. Então tem cirurgiões que gostam de trocar. Então aqui já é uma dica. Olha só, hashtag dica do Vinícius, né? Já anota aí no seu caderninho. Então cirurgiões eles gostam alguns gostam de utilizar, por exemplo, uma lâmina para fora e uma lâmina para dentro. Isso pode acontecer 2 situações. Número 1, ele usa a mesma lâmina do cabo número 4, ou seja, você vai abrir 2 lâminas. Tipo, vou abrir 2 24, vou abrir 2 23, vou abrir 2 22. Depende, é a que tiver na casa, né? Normalmente a gente não vê um cirurgião escolhendo, tendo uma preferência de uma lâmina, principalmente para o cabo 4, normalmente. A gente vê, às vezes, uma preferência maior no cabo 3, que normalmente eles vão utilizando aí tanto a lâmina 15 quanto a 11. São as que a gente mais vê eles utilizando aí. Mas pode ser também que isso mude de acordo com o interesse de cada cirurgião, ok? Então aqui você vai ter 2 abordagens. A primeira abordagem, ou ele vai utilizar o mesmo cabo, tá? Cabo 4, com lâmina diferente. Aí você vai abrir 2 lâminas. Então quando ele cortar a pele, terminar a incisão de pele, você automaticamente já troca a lâmina e já deixa uma lâmina nova para ele cortar o tecido interno do paciente. Ou ele pode utilizar o cabo 4 para fora e o cabo 3 para dentro. Pode ser também. Pode acontecer. Beleza? Então, pergunta para o cirurgião, que eu acho que isso é importante, tá? Muito importante, por sinal, na minha visão, ok? Você faz isso? Você está acostumado? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua experiência, qual que é a sua vivência, se você já ouviu falar isso também, comenta aqui, tá?
Para a gente poder. Aí comenta de onde você é, especialidade. Eu sou instrumentadora do Ceará, na cirurgia geral, e aqui o cirurgião gosta de fazer isso. Um exemplo, tá? Para que a gente possa saber como que é a realidade de cada estado. Beleza? Vamos para o próximo. Tesouras de Metzenbauer. Tesouras de Metzenbauer, elas vão apresentar aí uma grande variedade em questões de tamanho, lembrando que os instrumentais eles sempre vão ter uma função pré-determinada pela literatura, no entanto eles vão ter que atender a necessidade do cirurgião em um momento específico, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando sobre isso. Então a gente pode acontecer da gente ver muitas variações em questão de tamanho, em questão de angulação, tá? Instrumentos mais angulados, instrumentos mais longos, instrumentos mais curtos, isso tudo é para poder atender a necessidade do cirurgião. Ok? Vocês vão entender de onde vem isso, daqui a pouco eu explico isso para vocês. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma característica que são diferentes tamanhos, 14, 17, 20, 22, 28, 36, isso tudo depende da abordagem, da individualidade do paciente, do gosto do cirurgião e por aí vai. Característica dessa tesoura. Essa tesoura ela tem uma característica, vou até já botar na imagem dela ser um pouco mais fina, parece que é uma tesoura mais de operação mais leve, né? Uma tesoura mais delicada. Não necessariamente é uma tesoura muito delicada, porque existem outros modelos de tesouras, mas ela é uma tesoura que parece ser uma tesoura de operação mais leve, uma tesoura mais delicada. Ela vai ter duas versões. A gente tem a versão curva e a gente tem a versão reta. Você vai perceber que ao longo dessa aula eu vou falar assim, normalmente, vocês vão entender o porquê, tá? Normalmente, as tesouras curvas são utilizadas para cortar o tecido do paciente e normalmente a reta é utilizada para cortar material, fio de sutura, uma embalagem, uma gaze, uma compressa, um fio de sutura, enfim. Né? Também é conhecida, às vezes, a tesoura de Metzenbauer curva como tesoura de cirurgião e a reta como tesoura de auxiliar. Então, você precisa ficar muito atento na cirurgia, porque se você tiver somente essa informação na cabeça, você vai achar que quando o auxiliar pedir uma tesoura, você tem que passar reta. E não, por isso que você precisa estar prestando atenção na cirurgia, tá? Tem que estar prestando atenção na cirurgia, porque não necessariamente é isso. Então, sempre fique ligado, porque todas as vezes que os cirurgiões, eles pedem, sei lá, me dá uma Kelly, me dá uma kosher, me dá uma tesoura, eles sempre querem curva. Existem exceções, Vinícius? Existem, né? A cirurgia plástica, às vezes, tem exceções. Cirurgiões, às vezes, usam tesoura reta, a cirurgia cardíaca, às vezes, tem tesouras, né, retas também que eles gostam de utilizar, mas, enfim, em sua grande maioria funciona dessa maneira, tá? Vinícius, mas eu vi que o cirurgião, ele pega, às vezes, a tesoura de Metzenbauer curva para cortar fio de sutura. Então, é o que eu estou falando. Às vezes, na necessidade ali, ele mete a mão e faz isso daí. Não é o correto, mas às vezes é a realidade, é o que acontece, porque o instrumental, ele foi feito, né? É uma ferramenta que foi criada, concebida para uma realização de um procedimento específico, de uma ação. No entanto, ela tem que atender a necessidade do cirurgião. Não foi feito para isso, mas naquele momento está servindo para isso. Às vezes acontece, tá? No meu caso, sou cirurgião dentista. Às vezes você fazia uma odontosecção, ou seja, cortava o dente ali em vários pedaços, e o fórceps a gente tinha dificuldade de conseguir pegar os fragmentos dentários. E aí, às vezes, a gente pega uma pinça Halsted ou uma Kelly para você ir lá no alvéolo e pegar um fragmento dentário que ficou ali, um pedaço de dente para você poder remover. Ela foi feita para isso? Não, mas às vezes naquele momento facilita. A gente vê, às vezes, cirurgião utilizando uma pinça Kelly para fazer uma sutura. Foi feita para isso? Não, mas às vezes naquele momento ela atendeu essa necessidade, tá? Pinça Halsted ou pinça mosquito. Essa pinça é conhecida por sua ponta fina e estilo de ramo curto. A sua ponta é bem delicada e o ramo é bem curtinho. Ela vai ter um tamanho aí que não altera, porque ela é uma pinça realmente que foi criada para ser menorzinha, de 17,7 centímetros, 17,5 centímetros, isso vai depender do fabricante, tá? Características, ela vai se apresentar tanto na versão curva quanto reta, serrilhas em todo o comprimento do ramo, tá? Essas serrilhas, elas funcionam como se fosse um, entre aspas, antiderrapante, para que você consiga ter um pinçamento tecidual mais firme, né? Você consiga ter uma pegada melhor ali, ok? Normalmente, o uso delas, as curvas, a gente vê sendo muito utilizada no auxílio à hemostasia, através do pinçamento de vaso, e a reta como pinças de reparo. Reparar uma ponta de fio, um rabicho de compressa, alguma coisa desse tipo, tá? Aqui está a imagem dela, tanto na versão curva quanto na versão reta. Você vê que aqui, ó, a ponta, o quanto é fina, o quanto essa ponta é delicada, né? Ela é bem delicadinha. E lembrando que essa parte aqui, ó, é a ponta, certo? E aqui, ó, é o ramo.
Ou seja, a parte interna desse ramo, ela tem que várias serrilhazinhas em todo o comprimento do ramo. Guarda essa informação. Guarda essa informação, beleza? Pinça Kelly ou pinça hemostática. Isso aqui é um clássico. Se você é da área ou começou ontem, você já ouviu falar nessa pinça aqui com toda certeza. Ela vai ter um tamanho aí de 14 centímetros aproximadamente. Pode ter as alterações, que eles chamam de Kelly Longuette, né? Que são uma Kelly maior. Isso vai depender muito da abordagem do cirurgião. E às vezes eles preferem pinças mais longas, principalmente cirurgião geral, né? Cirurgião geral gosta de pinça mais longa. Seja uma Kelly, seja uma pinça de dissecção anatômica, eles gostam, tá? Essa pinça também se apresenta na versão tanto curva quanto reta, e ela vai ter serrilhas até a metade do comprimento do ramo. O que diferencia ela da pinça Halsted, que a gente acabou de falar, da pinça mosquito? Você vê que o estilo, o formato é bem parecido. Mas se você se atentar ao detalhe que eu falei, por exemplo, do ramo e da ponta e da serrilha, pum, a gente já vê que tem uma grande diferença. E até mesmo do tamanho, tá? A gente vê que tem uma grande diferença. Então aqui a gente já consegue ver, tá vendo? As serrilhas, elas... Deixa eu pegar aqui, ó. As serrilhas nessa parte aqui, tá vendo? Na parte interna, ó, até a metade do comprimento do ramo. Tá vendo? No caso da Halsted ou da própria pinça Kryler, que é idêntica à pinça Kelly, a serrilha ela vem no comprimento total do ramo, tá? Vai em todo o ramo. Eita, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Bora para a próxima. Pinça de dissecção anatômica. Ó, eu vou me alongar um pouco na explicação dessa pinça. No entanto, quando aparecer outra pinça de empunhadura digital, a explicação é a mesma, ok? Pinça de dissecção anatômica apresenta vários tamanhos, característica pinça traumática, em sua ponta apresenta serrilhas, né? E em sua estrutura, na sua parte da sua empunhadura, ela tem aquelas estriazinhas ali para poder auxiliar ali para que ela não escorregue no processo de empunhadura, ok? Uso. Ela é utilizada na manipulação, tá, de tecidos auxiliando na dissecção. Ela é utilizada na manipulação de tecidos auxiliando na dissecção. Então, se cair numa prova, qual é a função da pinça de dissecção anatômica? Tá aí, manipulação dos tecidos auxiliando na dissecção. Porque é uma pinça de dissecção, então ela auxilia na dissecção. Certo? Em parte, sim. Eu, Vinícius, tá? Percebi um determinado padrão nas pinças de empunhadura digital, ok? Elas não necessariamente elas vão ter essa abordagem específica. Eu costumo dizer que essas pinças de empunhadura digital, elas são pinças auxiliadoras na intervenção cirúrgica. Por quê? Você pode ver uma pinça dessa sendo utilizada na diérese, na hemostasia. Certa vez eu fiz uma postagem e uma pessoa me criticou firme, né? Que falou que tinha mais de 25 anos de experiência na instrumentação cirúrgica e nunca tinha passado na cabeça dela, ela jamais imaginava, né? Na verdade, ela estava fazendo de uma forma irônica, que essa pinça, ela nunca tinha visto essa pinça ser utilizada na hemostasia. Eu tenho 25 anos e nunca vi 25 anos atuando no mercado e nunca vi isso que você está falando, isso está completamente errado. Esse foi o comentário da pessoa. Eu falei, olha, deve ser muito triste você trabalhar 25 anos na instrumentação cirúrgica e nunca ter prestado atenção numa cirurgia. Porque isso daqui, qualquer pessoa que começou ontem, se tiver um pouquinho de esforço ali, vai saber que ela é utilizada na hemostasia. Como assim, Vinícius? Vou explicar para vocês, então. Deixa eu ver aqui se eu acho a minha... Não vai estar aqui não, mas essa daqui serve. Vamos lá. Certamente, se você já é uma pessoa mais avançada, você já entrou numa cirurgia, você percebeu que o cirurgião ele trabalha normalmente com as duas mãos ocupadas, né? Então ele tem essa pinça, que pode ser uma tesoura, pode ser no caso daqui é uma pinça Kelly, enfim, ele vai estar trabalhando sempre com as duas mãos, beleza? Quando há um sangramento, possivelmente, você já viu, o cirurgião ele vai com essa pinça até o vaso sangrante, pinça o vaso, pega a caneta monopolar, que tá ali no aparelho do bisturi elétrico, coloca ela aqui, aperta o botão. A corrente elétrica passa pela pinça e cauteriza o vaso. Então ela vai auxiliar também na hemostasia. Mas por que o cirurgião faz isso? Porque muitas das vezes a caneta monopolar,
a parte ativa dela, né, ali a ponta da caneta, ela tipo tem uma espessurazinha quase que desse tamanho aqui. É uma espessura às vezes mais grossa do que a tampa, do que essa partezinha, tá vendo? Mais grossa. E o que que acontece? Quando eles querem fazer uma eletrocoagulação, né, queimar uma determinada região, então imagina que aqui a gente tem um sangramento difuso, ou seja, tem vários microvasinhos aqui que estão sangrando, só que tem um vaso que tem um sangramento mais importante, um sangramento mais ativo, mais forte. Não é um sangramentinho muito difuso, fraquinho. E normalmente esses vasos são de interesse de você fazer a eletrocoagulação. Só que aqui tem vários, e é um tecido. Quando ele pega a caneta monopolar e ele chega nessa região, ele pode cauterizar coisas que estão ao redor. E não somente em cima. É como se, entre muitas aspas, ele estivesse dando um tiro de canhão em cima de uma formiga. Ele vai acertar a formiga, mas ele vai acertar aquilo que está em volta da formiga. E no caso da cirurgia, às vezes isso não é muito interessante, porque a eletrocoagulação vai queimar alguns vasos e algumas partes teciduais que isso pode atrapalhar ou dificultar depois, futuramente, num processo de cicatrização. Porque a gente precisa daquela vascularização, a gente precisa daquele tecido mais preservado possível. Para quando tiver o processo de cicatrização, a gente consiga ter ali todo o processo, a cascata ali de cicatrização, todas as etapas e tudo mais, para que se haja o processo de restabelecimento do tecido. A gente vê isso às vezes acontecendo na neuro, pequenos vasos, eles vão lá, pinçam, colocam ali, cauteriza. Às vezes, mas tem ponta de bisturi que pode ser mais fininha, pode ser que coloque uma sondazinha ali para deixar a pontinha mais limitada, tudo mais. Pode ser. Mas a gente não vê muito isso. A gente vê que a prática, às vezes, eles utilizam assim. Outra dica, dentro da cirurgia geral, eles gostam de pegar um dreno de penrose e encapar essa parte aqui, ó. É como se eles estivessem fazendo uma forma de isolar, né? Para que eles não queimem. Olha, eu já queimei. Meu Deus do céu. Pincei ali, né? Não, na verdade, não pincei, não. Eu queimei no braço. Eu apoiei na caneta do bisturi elétrico assim. Essa parte do meu capote estava suja de sangue. Eu estava segurando um braço, era uma fratura de úmero. Eu estava segurando assim para o cirurgião fazer o furo. Aí eu apoiei na mesa o braço assim e pisei no bendito do pedal. Acionou, cara, queimou. Meu Deus do céu, dói demais da conta. E às vezes a luva do cirurgião pode estar com um microfuro ali e ele tá ali, tuf, queima, toma um choquezinho, tá? Dói de verdade. Então, às vezes, isso aqui é uma outra dica, tá? Pessoal, o cirurgião geral gosta muito de fazer, né, de encapar essa pinça ali. Normalmente, o cirurgião geral gosta de utilizar instrumentos também mais longos, principalmente quando se trata de instrumentos aí, de pinças de dissecção. Então, eu, Vinícius, defendo que essas pinças de empunhadura digital, elas são pinças auxiliadoras e elas são divididas em pinças traumáticas e atraumáticas. Tá? Então, elas vão manipular bordas teciduais. Pode ser uma borda tecidual, às vezes, se você for pegar uma Addison, uma borda tecidual mais delicada, um tecido mais delicado, e por aí vai. Ok? Uma baioneta, por aí vai. Então, são pinças que vão auxiliar ali. Então, são pinças muito versáteis ali, que vão ser utilizadas, que podem ser utilizadas do início ao fim da cirurgia, ou ser utilizada num momento muito específico do procedimento cirúrgico. Tá? Espero que tenha ficado claro aí a minha tese. Pinça dente de rato, segue a explicação que eu falei anteriormente. No entanto, essa daqui é uma pinça traumática e ela é utilizada para segurar bordas teciduais com a intenção de uma manipulação de um tecido mais firme. Por quê, Vinícius? Olha aqui, ó. Aqui eu tô com a pinça de dissecção anatômica, vou prender ela na minha mão. Deixa eu botar a outra câmera aqui para vocês entenderem. Ó, pinça de dissecção anatômica, imagina que aqui é um tecido. Eu vou aqui e pinço o tecido, ó. Certo? Aperto aqui, ó, tô apertando, ó, e eu puxo, ó, tá vendo? Escapole. E se o tecido ainda tiver com sangue ali, tiver com algum fluido biológico, ela pode escapulir ainda mais. Agora, se eu fizesse isso daqui com a pinça dente de rato, ela vai penetrar ali o dentinho e aí eu vou ter uma manipulação mais firme, ou seja, o tecido ele não vai ficar escapulindo toda hora ali para o cirurgião. Então, essa é uma pinça que vai ser utilizada aí para uma manipulação tecidual mais firme, auxiliar ali no fechamento de uma musculatura, no fechamento até mesmo de pele, tracionar um tecido e por aí vai, ok? Vamos pro próximo. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem na pontinha dela o dentinho, tá? E segue as mesmas características da pinça de dissecção anatômica, empunhadura digital, essas estrias. O que vai diferenciar
é a ponta. O tamanho dela também pode ser equivalente, pode ter da mesma quantidade de tamanhos. Normalmente, numa cirurgia geral, você vai ter, normalmente, tá? Pode ser que você tenha uma pinça, uma dissecção pequena, média e grande. Sempre que você for organizar a sua mesa, no caso de cirurgia geral, bota a média e a grande, porque normalmente eles vão dar preferência para grande, tá? Mas deixa as duas lá. Talvez eles vão utilizando a pinça mais longa, mais para o meio da cirurgia, quando a incisão já está mais profunda. Afastadores Farabeufes, esse aqui é um clássico, né, muito utilizado no início da cirurgia. Ele tem um formato em C, normalmente eles são utilizados em pares e pode ter alterações nesse afastador, tá? Quais são as alterações que podem ser apresentadas nesse afastador, Vinícius? Comprimento total, posso ter menores, tá? Posso ter na sua questão da largura, posso ter ele mais fino, mais estreito, e também na sua parte ativa pode ser mais estreito. Pode acontecer, em alguns casos, de você ter partes ativas diferentes, ou seja, uma um pouco mais longa e uma um pouco mais curta. Pode acontecer também, tá? Porque, imagina aqui, ó, incisão, beleza? Normalmente a gente vai utilizar o quê? Um Farabeuf de um lado e o outro do outro. Qual que é o objetivo dos afastadores, Vinícius? Afastar, não somente isso, não necessariamente só isso. Os afastadores eles servem para proporcionar um campo de visão mais nítido para o cirurgião e o auxiliar. Em alguns casos, os afastadores também funcionam de uma forma de trazer uma proteção de órgãos internos, beleza? Pinça kosher, tanto no formato curva e reto, serrilhas em todo o comprimento do ramo, e ela segue o padrão, basicamente, da dente de rato. Ela tem um dente na sua ponta que vai diferenciar ela da pinça Kelly, da Kryler, por exemplo. É o dente que tem na ponta. No entanto, fiquem ligados, porque às vezes você olha para a coxa, não, a coxa ela tem uma espessura maior, ela parece ser uma pinça mais grossa, né, uma pinça mais pesada, a Kelly é um pouco mais delicada. Cuidado, porque isso vai depender de fabricante. Às vezes você pode pegar as duas com a mesma estrutura. E eu já vi pessoas colocando pinça kosher dentro do quadrante, né, na arrumação das pinças Kelly. E se você passar uma pinça kosher no lugar de uma Kelly, vai dar merda. Porque normalmente a Kelly curva é utilizada para quê? Hemostasia. Pinçamento de vaso. E aí você vai dar uma pinça que tem um dente para pinçar um vaso. Pense no problema. Então, fiquem ligados nisso daí, ok? Ela também é conhecida como pinça forte. E uma coisa importante, outra dica. Quando o cirurgião solicitar uma pinça Kelly, kosher, ele sempre quer curva, ok? Ele sempre quer curva. Essas pinças são pinças de preensão e prendem firmemente tecidos com a intenção de tracionar, seja uma musculatura, na ortopedia, por exemplo, às vezes eles utilizam para puxar um fragmento ósseo que está interposto ali na fratura, você pode tracionar uma musculatura, um cisto uma massa, né? Um cisto que é mais... tem aquela massa mais fibrótico, né? Pode ser utilizado ali para tracionar uma musculatura, para poder puxar, para poder fazer uma tração. É uma pinça de preensão, prende firmemente os tecidos. E ela vai ter tanto curva quanto reta. Quando o cirurgião quer uma pinça reta, normalmente ele solicita. Me dá uma pinça forte reta, me dá um reparo, ok? Pinça Alice é uma pinça bastante utilizada aí nos procedimentos cirúrgicos, tá? Muitas das vezes você pode ver que as pessoas às vezes colocam ela como pinça de asepsia, né, de antisepsia, e não necessariamente. É uma pinça muito utilizada para prender borda tecidual com a intenção de aproximação, ok? E pode acontecer dessas pinças serem utilizadas até para auxílio do afastamento. Dentro da ginecologia obstetrícia, quando o obstetra ele faz a incisão ali no útero, em alguns casos eles utilizam duas pinças Alice, uma aqui e outra aqui. Imagina que aqui é o cabo, né? Para quê, Vinícius? Para poder abrir a incisão, né? Para essa incisão ela conseguir ficar maior e o bebê sair por aqui. Tá? Então, traciona e puxa. Também pode ser utilizada para fazer a aproximação de bordas teciduais de uma musculatura, um paciente que tem um abdômen muito grande, um paciente obeso, e aí vai precisar auxiliar no fechamento da sutura. Sei lá, tem uma borda tecidual desse lado, outra borda tecidual desse outro lado. Então, você vai botar uma pinça Alice prendendo daqui para cá, certo? E uma pinça Alice prendendo daqui para cá. Essa daqui vai estar puxando para cá, para essa direção, e essa daqui vai estar puxando para essa direção, com a intenção de aproximar esse tecido aqui, para que o cirurgião ele possa suturar, dar os pontos necessários ali, né? Dar o nó
cirúrgico necessário. Então, ela vai ajudar na aproximação. Pegou de um lado, pegou do outro, puxa, aproxima, para que você possa fechar ali o tecido, tá? Isso auxilia bastante, tá, gente? Auxilia bastante mesmo no procedimento cirúrgico. Tirei aqui sem querer. Isso auxilia bastante no procedimento cirúrgico. E pode ser que você veja isso ser muito utilizado ou não. Isso vai depender. Mas, normalmente, a gente tem visto ser bastante utilizado aí essa pinça com esse auxílio, até mesmo para poder fazer um afastamento. Você vai pegar, às vezes, uma borda tecidual, um tecido adiposo na cirurgia plástica, eles prendem, puxa na hora de fazer um abdômen para poder levantar, descolar, e aí usa ela para poder fazer uma tração. É uma pinça de preensão, ela tem aqui, ó, esses dentinhos aqui, né, que isso ajuda no travamento do tecido para que ele não fique escorregando, como eu expliquei para vocês no caso da pinça de dissecção anatômica, tá? Essa pinça aqui, ela é fundamental dentro dessa abordagem cirúrgica, que é a pinça Babycock. Esses dias eu vi o cara falando que é Babycock. Whatever. É a pinça Babycock. E é uma pinça fundamental para intervenção cirúrgica no caso de uma apendicectomia, né? É uma pinça pilar, ok? Características importantes dessa pinça. O formato da ponta dela, você vê que parece um C, um duplo C, né? Um de cada lado. E ela tem um campo aqui, ó, que é fenestrado, que é vazado. Vocês conseguem observar aqui, ok? Aqui na parte, nessa pontazinha aqui, ó, ela vai ter uma serrilha bem levezinha, tá? Uma serrilha bem delicadinha. E o que que acontece? Qual que é a importância dessa pinça? O apêndice, ele é um órgão arredondado, oco, né? E arredondado. Ele é como se fosse um tubozinho, né? Oco ali. E aí, para que a gente possa fazer a extirpação, ou seja, a remoção do apêndice, você precisa de uma pinça de preensão. No entanto, essa parte fenestrada dela permite que você pince o órgão e não haja um esmagamento dessa região. Por quê? Quando eu estou pinçando o apêndice, que ele está inflamado, se eu pressionar com força e essa pinça ela não for adequada, ela pode o quê? Estourar. Pode esmagar o órgão e vazar coliformes fecais para toda a região abdominal do paciente. Então, essa pinça ela é fundamental no processo de extirpação. Ela é uma pinça de preensão, só que ela vai ter um toque mais leve, mais maleável, e essa região fenestrada vai fazer com que, quando o cirurgião faça o pinçamento do órgão, não esmague, não destrua ali completamente o órgão, o apêndice, fazendo com que aquilo rompa ali, literalmente dê merda na cirurgia, tá? Essa aqui é a pinça PEM, é uma pinça utilizada aí, o seu uso está mais direcionado para a asepsia do local, ou seja, você vai ter lá a tua cubinha com as gasezinhas ali dentro, com uma solução, seja um álcool 70, clorexidina alcoólica, polvidina em tintura, isso depende. Ah, esse polvidina em tintura não se usa há anos, depende, se você bater em determinados tipos de hospitais aí, meu filho, vai ter, né? Igual essa questão, não usa campo de pano, agora é campo de TNT, depende, gente, depende. Tem municípios aí, estados, que às vezes a saúde fica em 10º plano. Então, às vezes não tem tantos recursos assim eficientes, ok? É uma pinça que normalmente é utilizada ali, né? Você vai ter a sua cubinha, vai ter as gasezinhas ali para o cirurgião pintar. É o procedimento ali que o pessoal fala. Fez ali todo o processo, né? Fez a escovação, limpou ali, ele vai pintar. Entre muitas aspas, tá, gente? Entre muitas aspas, para você entender, como se ele estivesse esterilizando a região ali que vai ser de interesse para abordagem cirúrgica, ok? E aí, pode ser que tenha ou não. Normalmente, quando você pega a caixa, quando você vê lá a sua caixa de instrumental, né, o seu kit de pinça, ele vem com todas as pinças ali. A pinça que vai estar direcionada para a realização da asepsia, normalmente ela vai vir com uma gazezinha presa na ponta, porque ele já está sinalizando que é aquela pinça ali, ok? E às vezes você vai utilizar a pinça que você tiver na hora ali. Pode ser que tenha, pode ser, às vezes vai ser essa, ou pode ser outro tipo de pinça, pode ser uma Cherron, pode ser uma Foster, uma Lovelace, depende. Pode ser que sim, pode ser que tenha ou não. Só que normalmente o que a gente observa? Que o ideal é essa pinça. Mas nem sempre vai ter, é verdade.
tá? É verdade. Vamos para a próxima. E o clássico, depois que a gente passou por todo o processo, ou seja, até aqui vocês viram os instrumentais que são utilizados em toda a sequência. Eu tenho os instrumentais que foram utilizados na diérese, que podem ser ali o bisturi, a tesoura, as pinças auxiliadoras. Na hemostasia, eu tenho a Kelly, eu tenho a Halstent, posso ter uma Kryler. Nas pinças do quadrante de preensão, eu tenho a dente de rato, eu tenho a kosher curva, a kosher reta. Então, estou passando. Pinça da exérese, cirurgia propriamente dita, a exerese. A babycock. Pinça de asepsia, a pinça PEM, Cherron, ou o que eu tiver. Ou seja, fiz toda a cirurgia. E agora? Falta o que para finalizar? Sutura. E aí a gente tem um porta-agulha de Mayo-Egger. O porta-agulha, ele vai ter ali a sua estrutura, né, a sua parte, o seu ramo mais estreitinho e mais largo, tá? Qual que é o seu objetivo? Portar a agulha. Para fazer com que o cirurgião, ele conduza o conjunto agulha-fio de uma borda para outra borda. Correto? Então, vem comigo aqui, ó. Eu tenho uma borda aqui e eu tenho uma borda aqui. O porta-agulha vai conduzir a agulha a entrar nessa borda e até a outra borda para que o cirurgião faça o quê? O nó cirúrgico. E a gente tem uma infinidade de porta-agulha. No caso aqui é o porta-agulha de Mayo-Egger. E eu vou ter vários tamanhos também. Normalmente esse procedimento ele vai ser feito com auxílio, por exemplo, de uma pinça dente de rato. Uma coisa interessante que eu aprendi, achei muito legal isso daqui, inclusive. Vocês estão reparando que esse porta-agulha, a parte da empunhadura do cabo dele é dourada? Isso não é só para ficar mais bonito, não. Porque esse porta-agulha, por exemplo, ele tem vidia. O que é vidia? Vidia é uma espécie de metal que aumenta a durabilidade e a precisão do instrumental. Normalmente, cirurgia plástica, cirurgia delicada, cirurgias de face, cirurgias vasculares, cirurgias mais delicadas, os instrumentais, oftalmo, os instrumentais normalmente contêm vidia. Por quê, Vinícius? No caso, se for uma tesoura, ela fornece um corte mais afiado. Fornece um corte melhor. No caso de um porta-agulha, ele não vai macerar o fio. Porque às vezes quando você vai fazer, né, as laçadas, o nó, dependendo do quanto você aperta, ele pode mastigar o fio e quando você coloca a tensão, o fio fica arrebentando toda hora. Às vezes o fio arrebenta por conta do porta-agulha, que fica mastigando o fio ali. E aí o fio vai ficando mais puído ali. E aí quando você faz ali a laçada, que você exerce a pressão, ele puf, puf, fica arrebentando. No caso dos porta-agulhas com vidia, isso ajuda nessa precisão, até mesmo no ato de você pegar ali e pressionar o fio de sutura, tá? Então é isso, senhoras e senhores. Esses são os instrumentais utilizados, esse é o kit utilizado nas cirurgias de apendicectomia aberta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer se aperfeiçoar na cirurgia geral ou dominar os instrumentos cirúrgicos para que você possa se sentir mais confiante, todos os links vão estar aqui dentro da descrição, inclusive das nossas camisas. É isso. Beijo no seu coração, falou e até o próximo vídeo.